Como ser sal da terra e luz do mundo num ambiente tão agitado pelas divergências? Enquanto a sociedade coloca toda a sua esperança de um mundo melhor na ação política, o cristão olha para um horizonte maior. Qual o nosso papel como cristãos neste meio? Onde você coloca a sua esperança? Um curso simples que busca chamar a atenção sobre as possibilidades da ação política dos leigos no mundo. Curso online O Cristão e a Política. Saiba mais em videoconchalon.org. Que Deus abençoe a cada e cada uma e a todos juntos. As multidões que tomaram as ruas de Roma em direção encontramos a multidão que estava aqui. A cidade de Rio de Janeiro. E veja mais uma vez o chão do Brasil. Desejo trazer minhas palavras fraternas. De vosotros depende el futuro, de vosotros depende el final de este milenio, el comienzo del nuevo. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vosso respeito. Quando me lembro de vós em minhas orações, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamado vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Hoje celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, o primeiro Papa, depois de Pedro, a entregar a sua vida em testemunho, com grande fidelidade,
convocando toda a comunidade a não atrapalhar o seu martírio, a não atrapalhar a conclusão do seu testemunho, porque a palavra martírio tem o significado de testemunho. Testemunhar é a grande alegria do discípulo, testemunhar seu amor a Cristo. Não tem o objetivo de mostrar aos homens nada que é seu, mas tudo aquilo que recebeu de Deus. Inácio recebeu um amor extremo a Jesus e de fidelidade à igreja e a toda a comunidade que o assistia. Inácio também pede que não intervenham, não venham interpelar ninguém para que o seu martírio deva acontecer. Os seus discípulos ainda como que, com certeza, não querendo sua morte, Inácio escreve-lhes a carta, dizendo-lhe que para ele seria uma grande dor, no último momento da vida, morrer. Mas morrer no significado de não poder dar testemunho morrendo por Cristo. Se ele fosse salvo desta hora, para ele seria uma morte. E é exatamente o caminho que todos os discípulos, você, eu também, a cada um de nós somos chamados a testemunhar. Não é dar provas de coragem ou grandes virtudes. Na verdade, nós devemos unicamente amar a Deus. O amor a Deus faz as outras coisas surgirem, existirem. Por isso, aqui nós não ressaltamos a coragem de Inácio, nós não ressaltamos a falta do seu medo ou a sua intrepidez em enfrentar a situação simplesmente, mas antes de tudo, a alegria e o sentido da vida que para ele existia era Cristo. E ele usa a imagem muito bela, porque ontem tivemos aqui 6 pessoas que fizeram sua primeira Eucaristia. Ele disse, como Cristo eu quero ser triturado. Quero ser tornado um pão ázimo, uma ação de graças. Na boca dos leões eu quero ser triturado como Cristo, o pão da vida. Para se tornar também ele, pão, uma oferta agradável, uma ação de graças a Deus. E nós vemos o testemunho destes santos que vão nos inspirando também a podermos olhar os leões desta vida, as situações que tentam apelar, até mesmo os nossos afetos, nossos sentidos, as razões que podemos trazer, seja por educação, seja por contravalores, que nos impedem de oferecer nossa vida de verdade, por amor. Não para mostrar algo, não para dizer que somos capazes de isso ou daquilo. Nós não somos capazes de nada sem Deus. O que ressaltamos aqui é a graça de Deus presente e viva na vida deste santo homem. E que queremos também seguir os seus passos como uma grande identificação com a vida de Jesus, dado, entregue, seguindo os passos do seu mestre. Então, meus queridos, Jesus fala-nos no Evangelho por meio de Lucas, no Evangelho de hoje, acerca desta defesa que o Espírito Santo está à disposição dos mais pequeninos, dos mais simples, daqueles que têm um coração abandonados à sua ação, e aquele que não desejar receber o favor de Deus, não poderá ter o seu perdão. Quando se fala da blasfêmia ou pecado contra o Espírito, o único pecado que não pode ser perdoado. Os homens que blasfemam contra Cristo, que acusam, que desdenham, que são irreverentes a Jesus, estes assim ainda serão perdoados. Mas aqueles que negam o Espírito de Deus, aqueles que chacotam ou que expressam sua irreverência ao Espírito, não poderão ser perdoados, porque o Espírito Santo é o amor do Pai para com Jesus, o amor de Jesus para com o Pai. O Espírito Santo é o amor que exerce o perdão do Pai e do Filho a todos aqueles que assim o desejam. Se este homem não está apto ao perdão, então não pode ser perdoado. O único perdão que não pode ser perdoado é aquele que a gente não quer que seja perdoado. Pecado contra o Espírito Santo. Não, mas eu não acho justo ser perdoado nisso. Mas esse é um pecado contra o Espírito. A pessoa não aceitar o perdão de Deus em dados pecados ou situações é um pecado
contra o Espírito Santo. Porque não quer receber o perdão que Deus quer dar. Como é que pode ser perdoado se não quer receber o perdão? Também é uma ação contra a ação da própria graça e do amor de Deus. Mas Jesus também vem nos ressaltando neste evangelho que o testemunho de Jesus, quem dá testemunho, principalmente no dia de hoje, desse testemunho de Santo Inácio de Antioquia, nós encontramos esta verdade, testemunhar no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde quer que estejamos, qual é o martírio, qual é o sacrifício que mais revela o amor de Deus para com o próximo. Porque o que Santo Inácio de Loyola revela, ele revela o amor de Cristo por ele. E o amor dele pela própria comunidade. Como é que eu posso demonstrar hoje, meus queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos demonstrar o nosso amor, o amor de Deus em nossa vida àqueles que estão ao nosso redor, diante dos desafios e das dificuldades? É aqui onde nós provamos o nosso amor e a nossa fé em Cristo Jesus. E que assim, pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, de Antioquia, possamos ter a graça de testemunhar o amor a Deus a cada dia, a cada irmão, revelando que nós damos a nossa vida por amor. Nós estamos desprendidos do fermento dos fariseus. Que o Senhor nos dê esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.